As telas usadas no projeto, elas foram feitas por JavaFX. O que é o JavaFX? JavaFX é uma biblioteca para desenvolvimento de programas com interfaces gráficas em Java. Além de ser também uma tecnologia de software que, ao ser combinada com Java, permite a criação e implantação de aplicações para interfaces mobile, web e desktop, com uma aparência muito moderna. Primeiro, criamos o arquivo e salvamos ele como exatamente o mesmo nome que nos referimos à tela, como por exemplo, fornecedor, se referindo à tela de fornecedores. Após decidirmos qual seria o layout das telas, criamos uma pasta chamada Views e salvamos na pasta Source, junto com os demais arquivos do projeto. Assim que é desenvolvido o layout, o arquivo fxml, que é formato padrão do JavaFX, será salvo e automaticamente o JavaFX fornece o código completo do layout através dos códigos de cada componente. Por que decidimos utilizar o JavaFX ao invés do Swing, onde o Swing também é uma biblioteca de desenvolvimento gráfico? Porém, a Oracle, que é uma empresa multinacional de tecnologia especializada no desenvolvimento e comercialização de hardware e softwares, além de outras especializações, como por exemplo, banco de dados. Ela já anunciou que vai meio que abandonar o Swing, ou seja, ele não será removido, porém ele não terá mais atualizações. Então o JavaFX será a nova era dos designs gráficos para aplicações em Java, sendo aperfeiçoado e ganhando mais espaço no meio dos desenvolvedores front-end. Nessa primeira imagem, selecionamos duas labels, que são utilizadas como uma forma de descrição, sendo a primeira com o texto de login e a outra para a senha. Utilizamos dois text fields, que são campos para que o usuário entre com os dados desejados, como por exemplo, texto, número ou caracteres especiais. Um componente chamado button, que é o responsável por enviar os dados adquiridos através dos campos de textos, input ou de uma maneira mais técnica, text field. Na tela de login, utilizamos uma imagem em formato PNG, onde captamos a atenção do usuário. Além de passar um conforto e uma interação maior ao próprio usuário, usamos também a psicologia das cores, onde durante toda a aplicação possui tons azuis. Segundo a psicologia das cores, a tonalidade azul tem como parâmetro a tecnologia. Nessa próxima imagem, apresentamos o código fornecido pelo próprio aplicativo JavaFX, referente ao layout aqui de cima, que é referente ao login e senha. No desenvolvimento do código-fonte do projeto de controle de estoque, nós utilizamos o MVC ou MVC, Model View Controller, que é um padrão de arquitetura de software que permite dividir e distribuir a aplicação em 3 camadas. E com isso simplificar o uso, tornando a aplicação e o código-fonte mais organizados, facilitando a manutenção, a estruturação de classes e o isolamento das camadas da aplicação. A primeira camada, a camada View, que é a visão, é a camada das interfaces responsável por apresentar as telas de interação do estoque ao usuário, como por exemplo, as categorias, a parte de compras, o estoque disponível, a lista de fornecedores, histórico e as vendas. É o que permite que ele visualize todas as informações do código-fonte em uma forma simplificada e interativa. Já a segunda camada, a camada de modelagem Model, que contém a estrutura dos dados, é onde são armazenadas as classes do estoque, como a categoria, a compra, fornecedor, produto, usuário e venda. A modelagem é responsável pelos atributos e métodos da classe. Ela traduz os dados e informações relevantes a serem apresentados na view e a parte da manipulação lógica. Ela é responsável pela leitura e escrita de dados e também de suas validações. Eu vou falar sobre o package jail. O pacote ele é responsável por fazer a interação com o banco de dados, onde utilizamos de métodos e funções para inserir de maneira assíncrona no banco de dados, a partir do momento em que o usuário interage e usufrui da interface da aplicação. Os dados enviados pelo usuário através da interface são verificados e devem seguir os padrões de banco de dados. A aplicação não permite que o usuário digite texto em campos numéricos, assim como não permite que digite textos em campos específicos de número. Em alguns casos, a aplicação retornará um erro e não prosseguirá com a operação,
Já em outros casos, ela apenas não permite que o usuário entre com os dados. Alguns comandos que são utilizados em operações de banco de dados, como por exemplo o insert into, são comandos que estão configurados em todas as classes do package DAO, tornando assim a aplicação possível de armazenar, ser interativa e consultar os dados no banco de dados. Começamos com o create database para criar um banco de dados. Adicionamos o use para usar esse banco de dados. Para criar uma tabela, usamos o create table. Atribuímos o nome a ela. Então, quando a gente for criar uma tabela, a gente tem que atribuir um nome para ela. Pode ser fornecedor, ou tabela de vendas, tabela de usuários e assim por diante. Na tabela, deve ser usado campos para definir o que ela irá armazenar e exibir, como nome, CNPJ, telefone, CEP, cidade, bairro, estado, data de nascimento, sexo, preço, produto, ID de compra, data de venda e entre outros. Usamos também a Primary Key para não cadastrar duas ou mais vezes o mesmo produto, compras, fornecedores, usuários e vendas. Para desenvolver o banco de dados do nosso projeto de controle de estoque, foram criadas as tabelas com not null, que é uma restrição que força uma coluna a não aceitar valores null. Nesse caso, é necessário inserir um valor para criar um novo registro ou fazer alguma atualização. Usamos o autoincremente, que tem a função de gerar um número exclusivo para cada novo registro inserido no campo. Também utilizamos a restrição default null, que tem a função de definir um valor padrão nas colunas de cada novo registro. Usamos o varchar, que é um dos tipos de dados de caractere que armazena caracteres de tamanhos diversificados nas colunas. Também usamos o double para definir números fixos e de pontos flutuantes, e o int para números inteiros com tamanho padrão. Usamos a chave primária para identificar cada registro inserido na tabela, lembrando que cada tabela pode conter apenas uma chave primária. Já a chave estrangeira é uma restrição que se refere à chave primária, que tem a função de evitar que dados inválidos sejam inseridos, pois já existem os valores definidos na coluna que se encontra a chave primária. E no fim da tabela, usamos o insert into para inserir os dados na tabela com os valores que já estão definidos. Package Controls é o pacote de classes responsável pela resposta da interação do usuário com a aplicação. O layout da aplicação tem botões de navegação, por exemplo, o botão voltar. Isso acontece por todas as telas, permitindo que a aplicação seja interativa com o usuário. Além desse pacote ser responsável pela navegação da aplicação, é responsável também por verificações de dados e comportamentos de componentes mediante o uso do usuário. Portanto, se o usuário entrar na tela de login e digitar o acesso de administrador, esse processo de verificação acontece dentro do pacote de controls, onde há uma classe específica para essa checagem, assim como as outras telas. O pacote controls é o responsável também por interagir com os outros pacotes que chamamos de views, onde é o pacote do layout das telas da aplicação, ou seja, essa interação está diretamente ligada aos pacotes de controls. A pasta imagens, que contém as imagens utilizadas na aplicação. As imagens dentro da pasta são referenciadas através da biblioteca JavaFX, que permite a criação do design das telas interativas para o usuário. As imagens dentro da pasta estão definidas por nomes específicos que fazem com que o sistema entenda qual a imagem que está sendo referenciada. Pasta CSS contém as estilizações de botões, de inputs, que é caixa de textos, além de animações interativas ao usuário, como por exemplo efeitos hover, onde utilizamos uma estilização padrão para o elemento, seja ele botão, caixa de entrada ou cor de texto, na qual, quando passamos o mouse por cima do elemento, a estilização é automaticamente reconfigurada. A estilização CSS é referenciada através do aplicativo JavaFX, onde utilizamos para estilizar o designer das telas. Pasta Connection. O conteúdo da pasta é responsável por fazer a ligação com o banco de dados, onde encontramos as informações e dados de produto, fornecedores e dentre outras tabelas. A utilização da pasta Connection é necessária para a organização
e manutenção da interação da aplicação com o banco de dados. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme. Hoje eu vou apresentar o nosso projeto de controle de estoque, na qual foi desenvolvido utilizando a IDE da NetBeans, utilizando também o banco de dados SQL para fazer o armazenamento dos dados. Iniciando a nossa aplicação, a gente tem aqui a tela de login, onde nos deparamos com duas input box. Na primeira login, a segunda senha, já formatados. Então o login, aqui eu consigo verificar que os caracteres eles já estão ocultos. Na tela de admin a gente consegue ter acesso ao controle do admin, tá? Então como o cargo é administrador, ele consegue ter acesso a estoque, fornecedores, usuários, histórico, compras e vendas. Aqui aparece o usuário com o nome. Temos aqui a parte de estoque. Clicando no estoque a gente tem a tela de estoque. Ela demora um pouco devido ao banco de dados. Todos esses itens aqui eles são do banco de dados e estão sendo armazenados dentro do MySQL. Essa parte de produtos a gente tem essa opção de full screen, na qual facilita a manipulação desses produtos. Clicando aqui novamente a gente consegue minimizar. Clicando em cima de algum produto a gente consegue editar, remover, visualizar o produto desejado. Além dessas opções daqui em cima, onde a gente consegue ordenar através do ID, do menor para o maior, do maior para o menor. Temos a opção de nome também, onde conseguimos também ter esse gerenciamento através desse sistema de organização, ok, do A ao Z e do Z a A, né? Temos aqui outra configuração através do preço, do menor para o maior e do maior para o menor. Quantidade, unidade e categoria, a gente também tem essa formatação de ordem, né? Clicando em cima de um produto, vamos ordenar aqui através do ID. Clicando então no primeiro produto a gente consegue editar, a gente consegue fazer essa edição, ok? Então a gente pode colocar aqui somente pão. O ID dele vai permanecer o mesmo. O preço também ele é mudável, então a gente pode colocar 3,50. A quantidade a gente pode colocar 100. Quantidade mínima pode ser 1. E como é pão de queijo, a gente vai colocar somente uma unidade, mas que nessa parte aqui a gente tem diversas métricas de unidades. Então a gente tem unidade, tem quilo, tem litros, tem miligramas, tem gramas, metros e centímetros. Aqui a gente tem a parte de fornecedor, onde a gente seleciona os fornecedores. Então pode ser, como no caso aqui é pão, a gente vai colocar no Laura Pães e Doces. Categoria a gente pode deixar salgado, não tem nenhuma categoria que remete a pão, então a gente vai deixar nos salgados porque é o mais próximo, ok? Salvando, já fez essa alteração, o produto ele segue aqui com as alterações. Então aqui estava pão de queijo, agora está somente pão. O preço também foi alterado, a quantidade, a unidade e a categoria permaneceram. Parte de categorias eu já vou mostrar para vocês. Chegando aqui na parte de remover, eu consigo apagar, tá? O produto. Agora eu vou clicar em visualizar antes de apagar. Na parte de visualizar, as inputs box elas não estão habilitadas para fazer alterações. Então não há como fazer alteração através da visualização, somente através do botão editar. Clicando novamente aqui, a gente consegue visualizar que o editar, o remover e visualizar, eles estavam apagados, porque só é possível utilizar esses três botões quando o produto ele está selecionado, tá? Aqui a gente consegue adicionar um novo produto, exatamente como foi na adição, clicando no botão voltar.
A gente volta. Categorias. Aqui a gente consegue adicionar uma nova categoria, tá? Clicando em nome, a gente consegue então fazer essa pesquisa através do nome. Essa pesquisa é um formato padrão que a gente utilizou durante toda a aplicação. Então, clicando no botão voltar, a gente volta para a tela de estoque. Clicando no botão adicionar, a gente adiciona uma nova categoria. Posso colocar aqui pães como um exemplo, tá? Clicando no botão salvar, aqui para mim ele já vai aparecer a categoria pães. Então, posso voltar na tela de estoque, no produto pão, eu consigo editar. E aqui eu coloco a categoria devida. Salvando, ele vai retornar para mim novamente a tela de estoque, porém aqui com o produto na categoria correta agora. Na parte de categorias eu também consigo visualizar o produto e editar, mas eu consigo fazer essa remoção, ok? Consigo aqui também filtrar através das categorias. Então eu tenho aqui a categoria de pão, de bebê e assim por diante, bebidas, salgados e etc. Então, mostrada a parte de estoque, vamos para a parte de fornecedores. Na parte de fornecedores temos aqui todos os fornecedores cadastrados, ok? Esses dados eles são do banco de dados. Aqui novamente a estrutura padrão que a gente utilizou para toda a aplicação. Então aqui a gente tem o botão de adicionar, editar, remover e visualizar. Então aqui a gente consegue adicionar um novo fornecedor, digitando o nome do fornecedor, o número do CNPJ, o telefone, o telefone 2 é opcional, o número é obrigatório, o complemento ele é opcional e a cidade é obrigatória, assim como o estado. Preenchendo o CEP, o nome da rua, assim que é preenchido todos os dados, o botão de salvar ele é habilitado automaticamente. Se eu tirar alguns números eu não consigo fazer esse salvamento, então é necessário que eu tenha esses dados salvos, escritos. Clicando no botão salvar, ele vai aparecer para mim aqui os novos dados. Eu consigo visualizar, editar, remover e visualizar. Clicando em remover, eu consigo fazer a remoção. E novamente volta como estava. Na tela de usuários, aqui eu não vou me aprofundar novamente, tá? Só dizer que somente o administrador ele consegue fazer essa remoção do usuário, ok? Não vou fazer. Na tela de vendas, aqui na parte de vendas, nós temos aqui os produtos. Posso selecionar aqui, colocar aqui a quantidade que eu quero para venda. Tentar adicionar, ele vai dar um erro, uma tratativa de erro, quantidade inválida, impossível vender 50 unidades do produto. Por favor, verifique se a quantidade de venda está disponível no estoque. Então, nesse caso, eu não consigo vender 50 porque não tem 50 unidades no estoque. Mas se eu colocar aqui 20, eu consigo. Porque é uma quantidade que tem no estoque, então ele permite a venda. Clicando aqui eu consigo remover. No caso, como é só um, eu vou limpar o meu carrinho. E aqui eu consigo finalizar também. Voltando para a parte do menu inicial, eu consigo verificar aqui a parte de compras. Nova compra, e aqui eu consigo fazer essa compra também. Aqui permanece o mesmo modelo de pesquisa da tela de vendas. Aqui temos o produto, a estimativa de entrega, a quantidade a comprar, então pode ser 25. Aí aqui eu seleciono a data da compra, então pode ser amanhã, a data da entrega na verdade. Clico em adicionar, ele adiciona o carrinho, ele já vem um valor total, aqui ele já está com a vírgula já, aqui eu consigo limpar, remover
ou registrar o pedido. Na tentativa de registrar, compra agendada com sucesso. A compra foi agendada com sucesso. Cheque o histórico para mais detalhes. Vamos verificar. Histórico. Não tem nenhum histórico de compras. Voltando então nas compras, aqui a gente tem as compras pendentes. Clicando ali para verificar mais detalhes. Então agora a gente precisa finalizar o pedido. Finalização do pedido. Deseja finalizar a compra do pedido. Deseja finalizar. Ok. Confirmação, pedido finalizado. Vamos voltar no histórico. Aqui a compra ela já aparece com o usuário que fez a venda, com o valor, o pedido e a data. Aqui a gente tem a parte de compras finalizadas, então a gente consegue ter essa filtragem por aqui, a gente consegue filtrar por hoje, nos últimos 7 dias e nos últimos meses. Aqui a parte de vendas, não há conteúdo na tabela porque nenhuma venda foi realizada. A gente retorna aqui, consegue ter mais detalhes e o botão de finalizar já desapareceu. A parte de histórico já foi mostrado para vocês. Esse procedimento que ocorre nessa tela de compras, ele ocorre também na tela de vendas. Então é exatamente esse parâmetro que aparece na tela de vendas. Voltando aqui na tela do menu inicial, agora eu vou mostrar a parte dos outros cargos. Então aqui eu tenho o cargo de caixa, tenho aqui a senha também. Por padrão a gente deixa essas mesmas senhas para facilitar o acesso. Cargo caixa, usuário. Esses dados em negrito eles estão sendo puxados do banco de dados. Esse dado de usuário ele está sendo puxado do banco de dados. Esse dado de caixa ele é de acordo com o acesso. Então se eu chegar na tela inicial de registrar administrador, ele vai informar que tem eu entrar com o login e a senha, ele vai ser redirecionado para o cargo devido. Aqui eu consigo verificar também que eu tenho as mesmas telas. Então eu tenho o estoque, tenho vendas e tenho histórico. Porém, como é de acordo com o cargo, então a tela de usuários, de fornecedores e de compras eu não consigo ter acesso. Retornando aqui, eu consigo ter acesso agora utilizando o cargo de supervisor. Login sem inválido, eu digitei errado o acesso. Agora eu consigo entrar, o cargo supervisor, o nome do usuário, e aí aqui eu tenho todos os acessos, mas com um grande porém, eu não consigo fazer a remoção de um usuário. Tá? Então eu como supervisor eu não consigo fazer a remoção de nenhum usuário, somente o administrador da aplicação. Conseguindo retornar aqui, eu consigo ter acesso ao cargo de almoxarife. Semelhante ao caixa, porém ele não tem acesso a usuários, vendas, ele só vai ter acesso ao controle de estoque, aos fornecedores, às compras e ao histórico, ok? Sem mais ações também, ele não tem acesso à parte de vendas, nem por essa aba e nem clicando nesse botão. Aqui nós temos essa animação, esse hover, que quando passamos o mouse por cima do botão, ele já tem essa pré-configuração. A gente já definiu isso utilizando o CSS e toda essa aplicação ela foi feita em JavaFX, como o pessoal do grupo já havia dito. Eu tenho aqui esses dois campos, porém clicando no botão de entrar eu tenho o aviso, tá? Esse tratamento de erro. Esse tratamento de erro também ele foi aplicado para diversos lugares dessa aplicação, como eu mostrei para vocês durante esse período de execução do projeto. Bom, esse foi o projeto e eu espero que tenham gostado. Tchau, tchau.